Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou o Guilherme Billy do Billycast. Aqui é o Filipinho do Esquina 42. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Lika Moon. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos de volta aqui. Você que ouviu a primeira parte ou vai ouvir essa parte aqui e vai naquela de lá depois, tanto faz a ordem. Talvez vai ter uma referência do episódio anterior, né, da parte anterior nesse. Então você que escolhe, mas agora nós vamos falar de cinema, né, de filmes. Talvez também citar alguma série aí, se for o caso. Mas vamos focar um pouquinho mais em cinema de terror. Gostaria de começar com a mesma pergunta que eu fiz lá na literatura inicial. Quais são as referências de vocês para o cinema de terror? O cinema é um negócio muito maior, né, esse terror. Eu acho que pra mim mesmo, não sei se acho que pro Gui também. Mas tipo, nossa cara, tem tanta coisa. Tem aquele filme trash, né? Daqueles assassinos perseguindo os adolescentes no meio do mato. Que é o gore, né? Aquele físico. Visceral, né? Aquele escatológico, nojento. Body horror. Body horror. Filme de açougueiro? Eu acho que esse gênero de cinema é escrito por pessoas que são incel, né? Que o pessoal fala incel. Total. Porque você não pode, você não pode arrumar um crush no filme que você vai morrer. Não deixa as crianças em paz no mato. Ninguém pode foder em paz naquele negócio. É um absurdo. Eu tô muito chocada com aquilo. Eu sempre revoltei. Tem tudo a ver com a época que foi lançado, né? Anos 60, anos 70. Era muito conservadorismo nos Estados Unidos. Era absurdo. Tem um filme de terror, cara, aquelas camisinhas assassinas, palhaço. É bom demais, cara. É ruim, tem o pneu assassino, tem tanto filme ruim assim, sabe, de coisas assassinas, palhaços interplanetários, é uma coisa. O da camisinha assassina, eu fiquei sabendo por causa de um canal que a Lika me indicou, que foi o Super-8. Lá ele faz a análise dos piores filmes do mundo. Foi. E o do pneu assassino, o Otávio, ele defendeu o filme. Ele falou, não, o filme é bom. Porque ele foi feito pra ser ruim. O filme é essa. Exatamente. Ele não se leva a sério, ele é feito pra isso. Pizzaria Bate-Papo, pizza de pneu. Me lembrou muito aquele filme. Nossa, aí a referência do Billy, cara, meu Deus. Pesquisem, é uma coisa linda. Os caras só fazem uma pizza de queijo normal e botam um pneu por cima, né? E vende. Mas, meu, o cinema trash é muito bom, cara. Eu gosto pra caramba de cinema trash. É uma das minhas referências aí, é cinema trash. Eu gosto muito. Tem aqueles mais terrorzão mesmo, que é aquela Samara, né? Exorcista. Esse cinema asiático também é bom pra caramba. É muito mais assustador do que o cinema ocidental. Eles têm muito remake e remaster desses filmes, né? É muito remake americano, que não deveria existir. O Grito, se você assistir na versão oriental, é muito melhor do que a versão americana. E eles têm por exemplo, ele não mostra absolutamente nada e te dá um cagaço muito maior do que na versão americana, que tem necessidade daquele gorezinho no meio do caminho, entendeu? Uma coisa que eu tenho uma dúvida, naquele, acho que é Exorcista, eu lembro que tinha uma versão do filme que era meio que umas câmeras fixas no quarto e acontecendo as coisas, né? Essa é a primeira versão. Você não tá falando do... como é que é? Paranormal? Isso. Cara, eu lembro esse filme ser muito aterrorizante, que apareciam uns caras vestidos de capiroto assim, e apareciam uns bagulho na tela. Eu acho assim, se vocês quiserem, se vocês gostarem, eu vou fazer uma propaganda de podcast que não é meu, mas que eu adoro, que é o do Teatro Escuro do Pensador Louco. Ele tem o Necrofilmicon. Vocês já ouviram falar? Nunca ouvi falar desse podcast. Nossa, já participei num episódio. Eu já fui, também já tive a oportunidade de participar de alguns episódios do Necrofilmicon. E ele, sim, pra quem quiser e gosta do gênero, vai lá ouvir o Pensador, que ele é maravilhoso. Ele traz uns filmes e ele dá lá o link pra você poder assistir depois. Geralmente são filmes que você não assistiria. Eu não sei onde ele escava essas coisas. Cara, ele mandou um filme BR lá de 1967 pra mim. Eu não entendi nada, eu nem sabia que se tinha cinema brasileiro nessa época. E ele parece que ele vai gravar o Necrofilme. Desculpa te interromper, Lica, mas é um não, fica à vontade. Uns filmes asiáticos, árabe lá, de umas vampiras. Muito louco. Não, é maravilhoso. E assim, dentro dessa literatura dentro da parte
dos vídeos, né, do filme, a gente tem uma grande referência que é o Jorge Romero, né, que vai aparecer com filmes que fez vários filmes, mas o mais da hora dele, assim, acho que estourou e que virou referência é A Noite dos Mortos-Vivos, né, onde ele começou com a história do zumbi. É o morto caminhante, né, o morto-vivo. Começar... mais ou menos, né? Mas começar com o que a gente conhece de zumbi hoje em dia. Ele estabeleceu a estrutura do que a gente vê hoje em dia de zumbi. Não que ele começou, já existia outras histórias, tudo, mas é ele que moldou o que nós conhecemos hoje como zumbi. É o zumbi do The Walking Dead, né? Você já tinha um remake do Mortos-Vivos, que foi ele mesmo que dirigiu, eu acho, que era uma menina do cabelo curtinho ruiva, cara. Que filme da hora. E ele, pra mim, ele era muito além do tempo dele, Fê. Eu jurava que esse filme tinha sido, sei lá, 90, 2000, mas não, puta, 89 eu acho o filme. E além dessa protagonista, eu lembro, sabe de quem? Que também tem, um jogo que tem um apocalipse zumbi e tudo mais, que é The Last of Us, cara. Me lembra muito a Ellie. É muito maneiro, cara. Puta personagem da hora. E o final é bem nada a ver, eu acho. Não sei se vocês já chegaram a ver. Os zumbis que comem cérebro, né? Não, do nada ela chega numa campanha de motoqueiros, assim. Não. Sempre tem a pessoa dançando no... tem uma trilogia lá chama Dead Series, eu acho. É Dead Series. Isso. Que ele faz assim, a morte do Dia dos Mortos, a volta dos mortos-vivos, uns negócios assim. Madrugada dos Mortos. Esse negócio dele, bem dos anos 80 que ele fez. Tem uma que eu não lembro, porque eles se confundem, quase tudo a mesma coisa. Mas eles são legais. Assim, lógico, muito datado. Se você prestar bastante atenção, vai ter uma hora que você vai ver o morto-vivo. Lá você consegue ver até o parafuso na perna do bicho, sabe? Pra não cair da marca. Porque é um robozinho, né? Mas aí, sei lá, você tem uma menina mostrando os peitos, dançando em cima... Como é que é? Uma lápide. Numa lápide, exatamente. Tem que ser numa lápide. Então, assim, eu acho que ele é a versão... A gente tinha faleceu recentemente, e tinha a versão dele que era o Zé do Caixão, né? Totalmente. Que é a versão do negócio ali. É interessantíssimo aquele negócio e também não tem nada a ver. Se você tentar encontrar alguma lógica naqueles filmes, não tem nenhuma. Cara, eu gosto daquele remake demais. Mas é divertido. Só que eu sinceramente não consigo ver terror ali. Mas na época devia ser assustador, né? Porque na época não tinha terror. Era mais entre personagens mesmo. Então era o marido sendo cuzão com a esposa dele, né? Tentando separar eles. Tinha o brother aqui também, o cara, esse marido puto, ele também era racista, então eles trancam o cara indo no sótão. Daí ele e essa mina, eles tentam se juntar. Daí tem tem um adolescente burro, né? Que explode tudo o bagulho de gasolina, estraga o carro. E só sobra a menina, né? É muito da hora, cara. É muito maneiro. The Final Girl, cara. Todos esses filmes sempre vai ter o cara que vai transar e aí o casal que vai transar e vão morrer. Tem o burro que vai fazer tudo errado. Tem o babaca, racista, fascista, eletricista e motociclista que vai ferrar tudo. Aí isso me ofende. A classe de eletricistas representada por Felipe Porcelli fica ofendido. Carta de repúdio. Eu sabia que ele ia falar alguma... Mas é tudo filho da puta igual os... Ops, foi mal. Mas é menos trash, esse remake. É menos... Não, mas é divertido. Mas esses filmes são legais, assim. Esse já é um terror mais gore. Aí você vai ter uma sequência depois. Por exemplo, você vai ter a Hora do Pesadelo, que vai ser uma série. Essa série é interminável. Mas assim, o que mais me dá medo nesse filme é sempre a música daquelas menininhas pulando corda. Nossa. Sinistro. Nossa, que dá medo. Criança em filme de terror dá muito medo. Criança no meio de um... Você tá tocando caralho, desesperado, com um cagaço, do nada aparece uma criança. Se ela tiver cabelo comprido e vestido branco, aí fudeu. O iluminado, né? Na cena do corredor do iluminado. E daí entra o negócio do filme que é o vídeo, né? Então ele é muito mais suspense do que aquele terror que a gente não sabe o que é que tá assolando o personagem. Ele é mais tipo, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, os personagens estão tipo só vivendo e vai mostrando como eles reagem, né? Mais reação. Eu acho que aí, dependendo da situação, se for um espírito, mostrar o espírito dá um cagação. Se você cria toda uma história e você fica com medo, etc, de repente mostra e é um bicho feio do caralho, dá um cagaço. Eu fiquei com muito medo, pelo menos quando, né, eu vi os bichos lá na parede. Sabe um negócio que eu tenho medo, cara? Animais antropomórficos, cara. Mano, cara, nossa, arrepia. Lobisomens? Não, tipo um coelho, assim, gigante, assim, com pernas enormes e braços. Você já viu Donnie Darko? Nossa, bonzão. Isso, meio Donnie Darko, tá ligado? Deixa eu com medo. Nossa, cara, você é louco, aquela face enorme. E o Jorge Romero morreu em 2017, felizmente. Vocês falaram do Zé do Caixão, ele morreu semana passada, né?
Foi recente. Esse pai aí, José Mojica. Hashtag hippie José Mojica. Rest in peace. Uma coisa que é bem usada no terror, até vocês citaram no outro episódio lá, no caso do Tubarão, é a trilha sonora, né? A trilha sonora, aí é esse ganho, né? Pra criar a atenção. Tô até gravando com um pessoal, um grupo, sobre... até pro Podpacast, sobre uma série sobre os 10 maiores vilões do cinema, sabe? Que da hora. Vou participar de 3 episódios lá, e a gente sempre cai nessa discussão. Um grande vilão, ele precisa ter uma grande trilha. Claro. A gente falou de Norman Bates, né, do Psicose, que não é um filme de terror necessariamente, é mais suspense, mas ele tem, né, aquela tensão ali na cena do banheiro e tal. E que todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Você pega o Tubarão, né, o e aquela vai crescendo, né, é uma trilha que ela vai crescendo de amplitude, e na hora que o Tubarão chega, você não tá com medo. Não necessariamente, você não toma um susto, mas você tá com medo daquela coisa que vai crescendo pra cima de você, né? É isso que é incrível. Agora, esses outros filmes, tipo do... Eu gosto muito mais de filme assim, aliás, pra mim, eu tenho muito mais medo dos filmes do Hitchcock do que, por exemplo, do Fred Krueger ou do amiguinho dele lá, do Sexta-feira 13, entendeu? Jason Voorhees. O Jason, porque o Jason é o seguinte, cara, você pode matar ele, cortar em pedacinhos, passar no processador, bater um suco, dar pra 25 pessoas beberem, elas vão mandá-las pra cada ponto do país, eles vão cagar em lugares diferentes, esse cara vai conseguir voltar, entendeu? Ele vai descer pelo esgoto daquele lugar, e essas moléculas vão se juntar e ele vai voltar em algum momento. Não tem como matar aquele cara. E aí já me virou bagunça. Resiliência, né? E ele é um recalcado do caramba, só mata namorado. Cara, Jason X, você já viu isso? É o bagulho mais ruim que eu já vi na minha vida. Quer ver uma coisa que eu tive muito medo mesmo? Alien. O Oitavo Passageiro? Nossa, porque você tá preso num lugar que não tem pra onde ir. E tem um cara, tem um bicho te caçando lá dentro. E não tem como você sair dali. Você fala você, mas é personagem. Não, mas eu vou falar eu mesmo, porque eu entrei na personagem e fico cagada junto com ela. Né? A gente segue junto ali. Porque é isso que é a história. Você entrar na história e se sentir parte da história. Você fica desesperado junto, como se você estivesse ali. Sabe um negócio muito bom, um dos melhores jogos já feitos? Não sei como não ganhou o jogo do Anel, o jogo do Alien, cara. Essa experiência você tá sentindo de medo de ter um Alien te caçando. Você fala, você se sente aquilo, só que aquilo tá filmado, é pré-produzido. Cara, imagina você em primeira pessoa, só ouvindo assim por fone, né? Você usa um fone, um headset da vida, pelos cantos do bicho, pela instalação. E você vê naquele espaço sideral. E você não sabe como se protege. A única forma que você tem como saber onde o bicho tá é pra aquele GPSzinho, né? Que a mulher tem. Cara, esse é um dos jogos mais assustadores que tem. Ele não é assustador, exatamente. Ele não dá susto. Ele é aterrorizante. Por causa que é tipo, você é uma presa, cara, de um bicho. Você tá tenso o tempo inteiro. Não tem o que... E você não tem controle, não tem o que fazer. Sabe, e você pensa, jogo de primeira pessoa, você tem muita arma e tudo mais, e não adianta nada, né? Contra o Alien mesmo, né? Se eu não me engano, você só usa aquele lança-chama que deve afastar ele por uns segundos. Quantas vezes você não morreu com ele atrás de você aqui? Dá um cagaço. Nossa, você é louco, cara. Você vira, ele tá em cima. Não, e aquele bicho babando em cima de você, né? Mó escroto. E entra muito naquele jogo de Outlast, né? Amnésia. É por isso que em primeira pessoa é assustador, né, cara? Porque em primeira pessoa é horrível de jogar. Eu não consigo não, cara. Te emerge muito, né? Eu acho que a visão fica limitada, né? Você tá em terceira pessoa, o cinema é muito assim, né? Você tá em terceira pessoa, você tem uma visão ampla do ambiente, então você se sente um pouco mais seguro, né? Você tá um pouco de fora. E quando você tá na primeira pessoa, e até é usado muito esse recurso no cinema para dar aquele impacto do susto, né? Geralmente a câmera te joga pra primeira pessoa pra justamente te dar essa coisa de fecha a sua visão, você não sabe o que tá vindo de lugar nenhum e você é vulnerável ali, sabe? E o jogo e o filme, né? Eles conseguem trabalhar nisso muito legal de fechar no ambiente, né? Te confinar, às vezes. Sabe o negócio que dá mais cagaço ainda? Você ficar em primeira pessoa, tá limitando a sua visão. Imagina Outlast, que você é um jornalista e tá totalmente escuro, você tá dentro do hospício e você só tem uma câmera que acaba a bateria de 2 em 2 segundos. Cara, é um terror desgraçado, cara. Porque você só pode usar a câmera em certos momentos pra enxergar tudo embaçado, verde, né? Com aquela câmera de visão noturna. E você vê uns 2 olhinhos no fim do corredor.
Você não tem o que fazer, você se esconde embaixo da maca e tudo mais. Mas não é só assim que o terror pode ser contado dentro de videogame, né? Aí eu gravei o podcast de Bloodborne aí com o Felipe. Aí a gente vê aquele jogo, cara, ele não é considerado um sobrevivência de horror, né? Igual um Resident Evil, aquele Silent Hill. Mas ele te passa horror que você não sabe. Ah, mas o Silent Hill dá um medaço, mano. Você é um caçador muito da hora, você é muito forte e tudo mais. Mas ainda dá um cagaço se você não sabe o que tá acontecendo, né? O que vai ter naquela próxima esquina. E a ambientação dele gera muito isso, que você tá controlando o cara e ir até tal lugar. Já é um filme, você só tá acompanhando, né? Você é meio que um cara na terceira pessoa, sabendo que você é inatingível. Dentro do jogo você tem alguma coisa pra perder. Então gera um terror muito mais tenso. Silent Hill 2, que você lá pra PS2, você não conseguia enxergar um pau na sua frente de névoa. E, cara, era um terror desgraçado. Eu tinha muito medo. Agora, um filme que faz muito bem essa função é A Bruxa de Blair. Total. Sim. Nossa, eu assisti quando saiu. É muito tenso aquele filme. E ele é um filme genial, cara, muito bem feito, assim, você lembra? Foi um filme que na época a gente não tinha as interwebs pra ajudar, então foi feito um bait gigante, assim, todo mundo achava que era verdade, não sei o que, depois não, acho que era só um filme. mas funcionou, e é um filme que dá um terrorzão na pessoa. E tem um outro que teve uma... Eu não tô lembrando o nome, mas eu gosto muito dele, mas eu sou dessas, eu esqueço mesmo. Tem um que ele teve a versão dele em espanhol, depois fizeram no Brasil, em inglês. Quarentena, que tá dentro de... Que a pessoa fica preso dentro de um prédio. Não, é o REC esse? É o REC. Nossa, é o REC. Esse mesmo. Nossa, o que é aquele filme, gente? Esses filmes claustrofóbicos, eles são... pra mim eles são maravilhosos e muito bons, porque justamente você fica sem ter o que fazer. Não ter o que fazer é justamente o desespero, não ter o que fazer, você tá lascado, você tá preso ali, não tem pra onde ir, porque, né, o que você faz? Por exemplo, Atividade Paranormal eu achei uma merda, desculpa quem gosta, mas ficar sentado 2 horas olhando para as câmeras, vendo as coisas mexer aqui e ali, meio que me irritou um pouco. Eu achei assim, eu só não fiquei mais brava quando eu fui no cinema, porque não foi eu que paguei. Porque senão eu teria ficado muito brava e ter jogado meu dia no lixo. Uma coisa que eu acho legal, mas também do cinema mais psicológico, né? O Shyamalan, ele tem muito de trazer isso, né? Tem um filme dele que foi até uma volta dele, que é A Visita, porque ele passou, né, ele fez um grande sucesso lá, mais os primeiros filmes dele, depois ele entrou numas barcas furadas por aí, perdeu um pouco de credibilidade, mas aí eu lembro que eu peguei esse filme pra assistir, assim, nem sabia quem era Shyamalan, aí fomos assistir aqui em casa, o filme vai te levando, e eu não sabia que era filme de terror necessariamente, o filme vai te levando num mistério, um filme de suspense e tal, e do nada ele te dá um clique de te falar assim, olha, isso aqui tudo que você tá achando não é assim, sabe? Tem uma coisa errada aqui. É sempre assim. E você fica desesperado, sabe? Fica desesperado, porque não tem o que fazer, sabe? Os personagens estão, assim, sem recurso. Eles não têm pra onde fugir, eles não têm pra onde se refugiar, eles estão totalmente isolado ali. Quer ver um que faz exatamente isso? Você não tem o que fazer pra resolver, tanto que não faz. Ele tem várias sequências, mas o primeiro é impecável. O segundo é bom, o terceiro já começa... Porque assim, começa a dar muita sequência, já começa a ficar né? É. Mas o Premonição não tem o que fazer. Como é que você foge da morte? E aí você vai ver no 2 que não foge. Você acha que tá tudo bem no primeiro, mas não tá, não foge. Você não tem como vencer isso. Você vai se ferrar, você vai morrer de uma forma horrível. E não tem como fugir. E tem é meio que um dilema do bonde, né? Porque o cara, pra se livrar, a morte tem que passar, né, dele, né? Tem que botar outra pessoa mais ou menos no lugar dele. Eu não me lembro volta, bem. Né? Exato. Ou seja, legal. Só tá dando uma segura, você só tá dando uma empurrada aí na sua vez. É legal esse gancho que o Premonição faz, porque o final do último filme é o começo do primeiro filme. Que o pessoal que vai tentando fugir da morte, eles vão fugir de avião. E é o avião que explode no primeiro filme, cara. Isso é muito gênio, muito gênio. Os caras mandaram benzão. E as mortes também, né, são bem feitas, né, assim, elas te pegam bem de surpresa, né, bem inusitadas. Às vezes o cara tá atravessando a rua, passou um ônibus. Não, e dá um susto na gente, você tá de boa, pá, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Do nada. Não sei vocês, mas eu não ando atrás de caminhão que tá carregando madeira. Por causa desse filme. E eu tenho muito medo de ficar perto da porta. Nossa, isso é louco.
Eu não fico perto na pontinha ali do trem, nem perto da esquina pra chegar o ônibus. Eu tenho medo daquilo também por causa disso. E o negócio é que a morte, ela é uma certeza que a gente tem. A gente sabe, a única coisa que a gente sabe na vida é que a gente vai morrer. E você lidar com esse tema, ele não tem como você não se identificar. Sabe? Tipo assim, você passou por uma coisa, um livramento, né? Como tem gente que fala isso, você passou por um livramento, mas a morte tá vindo atrás de você. E não tem, sabe? Esses filmes de perseguidores aí, né? Fred Krueger, Jason e tal, eles vão mais ou menos nessa coisa de... Eles são a morte perseguindo as pessoas, mas o Premonição, é aquela morte invisível. Ela é a morte mesmo, não tem ninguém ali. Ela não terceirizou, cara. Ela não terceirizou o serviço. Você não sabe onde ela tá. Ela a qualquer momento vai te pegar e não tem o que fazer. É louco isso. É inevitável. É o inevitável. O inevitável é o maior fator de cagaço pra quem gosta do gênero, entendeu? Qualquer filme. Você pode ter agora... Você tem outros. Esse a Freira, ele é maravilhoso. Quem gosta do gênero, eu acho o filme muito bom. Aquele da boneca... Filmes que tem boneca... Não o Chuck. Não o Chuck, o boneco assassino. Annabelle. Né? Não, porque o Chuck é ridículo. Já entrou na comédia, meio que, né? Palhaçada ali. Nossa, eu cagava de medo do Chuck desde sempre. Mas quantos anos você tinha? Tinha uns 4. Então. Os Gremlins, não era? Que tinha também? Nossa, Gremlins puta terror, hein? O Gremlins aquilo ali é uma metáfora dos filhos, né? Imagina os filhos fazendo os seus os amigos pra passar um final de semana na sua casa. Aquilo ali é os Gremlins. Caramba, nunca tinha percebido. Você não tem, mas hoje em dia, fala sério, tinha que não é. Você apesar de correndo e vir aquele bonequinho com aquela mãozinha, chuta aquela merda, entendeu? É que o primeiro é meio assustador porque é com a criança, né? A criança realmente pode ser derrotada por um boneco, né? Daí depois sacaneia, depois tem a noiva, e eles... Tem um filho, gente, eles transam, aí não começa a ficar muito zoado. Só que assim, a Annabelle, ou qualquer outra boneca do capeta, do demônio, e assim, as pessoas dá um cagaço na gente. E eu sempre brinco, né? Que já apareceu na internet os memes da vida. Os fantasmas é sempre os burguês safados, né? Porque eles nunca vão vão aterrorizar um barraco, sabe? Que só tem um cômodo, assim. Sempre aquelas casas gigantes. Eles têm um gosto meio peculiar pra aterrorizar a casa. Você não vai pegar um fantasma aterrorizando um cômodo de cozinha. Kitnet. É sempre uma casa grande, com bastante escada. Vê se tem um programador tomando café com Red Bull. A Thaisa, não é? Alguém aqui já assistiu a Ghost Story? Não, nem conheço. Qual em português, como é que é? Cara, eu acho que as lembranças do passado, sombras do passado, sei lá, alguma coisa bem... não é bem uma história de terror, mas é bem interessante você ver a interação que a gente tem com coisas sobrenaturais. Tipo, a história de um casal que mora numa casa e o marido morre. Tipo, ele não queria abandonar aquela casa de forma nenhuma, a mulher queria, e ele morre de acidente. E, tipo, ele vira um fantasma e começa a assombrar aquela casa. Só que ele tá lá enquanto a mulher dele tá lá, a mulher sai da casa como ela queria fazer e ele começa a assombrar conforme vem vindo famílias. E, tipo, é um filme bem introspectivo, assim, bem filosófico, por assim dizer. Que, tipo, é só 2 atores e tem, tipo, um diálogo no filme inteiro, de 10 minutos. E eu recomendo pra galera aí, assista aí. É muito bom ver, tipo, a forma que a gente interage com o sobrenatural na nossa vida. É bem interessante. Eu tô vendo aqui, eu já tinha visto a crítica no Super 8 do Ghost Story. E assim, depois que ele contou a história, eu também aqui falei, não vou ver não. Tem uma cena que é a mulher comendo torta por 10 minutos e é só isso. Então, eu lembro que eu te falei que eu quase morri com Atividade Paranormal? Aí eu decidi que esse não era um bom filme pra mim. Nossa, mas tem que ter saco pra ver esse filme, né? Vale a pena. Mas e os filmes gores, assim, tipo Hellraiser, aquele Colheita Maldita? Nossa, Hellraiser é bom pra caramba, meu. Tipo, Hellraiser tem uma premissa muito boa. Só que ele começa a cagar a partir do 3º filme. E são, 12 filmes? Vamos ficar só no primeiro, né? Eu acho, a gente tem que parar no primeiro. É tipo Jogos Mortais. Jogos Mortais, o primeiro é de fuder. É um filme bom para um caralho. Só que os outros já começam a ficar vamos ver como é que eu consigo explodir essa pessoa de uma forma mais nojenta. É basicamente isso. Vira torture porn, né? Depois. Eu tenho que pegar e matar essa pessoa de uma forma
nojenta e sádica. Como é que eu faço isso? Aí eles pegaram e chamaram os sádicos, os masoquistas, pra escrever o negócio ali. Mas a primeira é maravilhoso. O primeiro Hellraiser é incrível. É foda. É incrível. Eu queria ler o livro, né, do Clive Barker lá. É sinistro. Falam que é muito bom. Que é todo baseado, inclusive, nessa questão sadomasoquista, né? Uma metáfora, eu falei, maravilhoso. Qual que é o lance desses filmes de tortura? É meio escroto só, né? Não tem... Só isso, eu acho que realmente isso aí, tipo, pode ter alguma crítica, tipo o Serbian Film lá, aquele filme horrendo que foi proibido em muito lugar, tipo, tem a crítica política dele por trás, só que, tipo, pra quem não vai estudar isso a fundo, é só tortura, não tem motivo, mas... É uma forma de terror também, porque você tá subjugado, né? Você não tem o que fazer também, e você tá sendo vítima de um... Aí você tá sendo vítima de um sádico, ou você tá preso, por exemplo, e tá sendo vítima... Às vezes nem tem a tortura física, mas a psicológica, você tá sendo vítima de um sequestro, aí você tá na mão de um assassino, um serial killer. Isso tudo também gera também atenção, né? De você ser sequestrado e de repente estar na mão de uma pessoa que vai fatalmente te matar. E eu sempre vou falar como se eu estivesse no filme ou se você tivesse. Porque eu sempre me coloco no lugar da personagem. Por isso que eu gosto dos filmes do Hitchcock. Por exemplo, vamos voltar lá no começo da nossa conversa e ir lá pro... A facada. A história começa super de boaça, cara. Chega uma menina que roubou um negócio, aí vai lá pra um hotel, né? E aí ela tá de boa lá, quem não conhece o filme tá achando que é aquilo ali, de repente, do nada, ela tá tomando um banho e toma uma facada. Aquilo é muito bom. Tem um filme dele também, que eu não lembro o nome, não adianta, eu já procurei e eu não lembro. Ele é um cara que vai num restaurante que é super famoso, que tem uma receita de um bolinho, uma refeição que ele faz lá, uma torta, eu não lembro. E aí é super famosa, e as pessoas só comem lá e ele vende tudo. E aí tem um crítico de culinária que vai sempre e quer descobrir o que tem ali. Aí ele fala, não... Qual é a receita? Não, a receita é isso aqui não, isso eu sei. Mas eu quero saber essa outra que eu não identifico. Não, isso é uma coisa de família, a gente não conta. É um ingrediente muito difícil de conseguir. E você fica o filme inteiro, é aquela bobeira, assim, um filme chato, sabe? Até bem arrastado. É a época do Hitchcock, né? Aí você tá lá, de repente, você fica, meu Deus, o que é essa comida? E é só isso. O que tem nessa comida? E o cara fica lá azucrinando. Aí a mulher um dia chega pra ele e fala, tá bom, eu vou te mostrar o que é comida. Provavelmente vocês não vão assistir o filme, e se assistirem, desculpa aí, vou contar o fim. Você tá o cara tá do nada, assim, ele abre, aí ele vai lá ver qual que é o ingrediente secreto. Ela pega e abre o freezer pra ele olhar o que é o ingrediente secreto, ele para, olhando, de repente ele levanta uma perna humana. Aí ele olha com horror e olha pro lado. Quando ele olha pro lado, ele só vê uma bagunça, ele só vê uma porrada. Você só vê uma batida e acaba o filme. Entendeu? O ingrediente. Caraca, mano, que tenso. Exatamente. Foi bem previsível até a parte da carne humana, mas depois do que o cara vira carne humana depois. Acabou legal. Entendeu? O filme então, era um ingrediente muito raro. Sim, é bem difícil de achar. E ele virou parte do ingrediente. São os antepassados do Hannibal. Pode ser. É também um filme de terror. Assim, não é terror, né? Mas dá um medinho. Meio um thriller criminal, né? Sim. É legal. Do Hitchcock tem aquele filme super famoso dele também, o Festim Diabólico. Acho que é... Como é que é o nome em inglês? Não lembro. É bom porque, tipo, o tempo inteiro você sabe que tem alguma coisa embaixo da mesa que tá rolando aquele banquete, e o terror tá em, tipo, você saber o que tá lá, mas as outras pessoas não saberem. E eu não vou falar o que tá embaixo da mesa, né, mas assistam, é um terror psicológico, assim, meio que vai brincando com os personagens e com você ao mesmo tempo, que muito bom, só o Hitchcock pra fazer aquilo. Aliás, falando em videogame, né, quem gosta, o Call of Cthulhu é um jogaço também. Aquele de PS2? Ou é 360? Não, o novo? Não, o novo, eu gostei bastante. Tem o novo? Tem o novo. Não cheguei a jogar ainda. Tem o novo e eu achei, assim, a história é bem interessante. Nossa, eu só vi crítica negativa até agora. Cara, desculpa aí pra galera. Assim, tem uma crítica negativa. O save dele às vezes dá pau, então sai de salva 2 vezes pra você não ficar com raiva. Isso nunca aconteceu comigo, glória a Deus. Amém. Mas quem quiser ouvir um jogo com o terror muito da hora, Bloodborne Billy Cash é o último que saiu aí, ó. Ouve lá. Tá pagando quanto no Japão? Nem vem, Guilherme, atrás do Chulé na Teta Podcast.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O mérito do filme de terror, vocês acham que tá mais no roteiro ou na direção? Ambos, né? Tem muito filme de terror que tem um roteiro muito bom, só que a cinematografia é péssima. Diretor ruim também. A gente falou muito de filmes de terror, mas tem aqueles filmes mais que o pessoal fala que é o novo terror, novo horror, que é aqueles do Roberto Osvaldo, né? O Robert Eggers. Qual, por exemplo? Eu não sei o que você tá falando. O Midsommar, o Farol, a Bruxa. Ah, tá. Sim. É porque ele tá querendo falar do Farol, entendeu? É por isso que ele tá... Ele quer falar do Farol. É o Brokeback Mountain com susto. Total. É basicamente isso. Resumir o filme. Próximo. Brincadeira, desculpa. Esse filme é muito maneiro, né? O filme é dirigido pelo Robert Eggers, os dois irmãos. Pelo que dá pra entender, o Max Eggers estava tentando reescrever um conto do Alan Poe, continuar, que era meio que um conto naval, então mexia muito com água, navio, farol, toda essa coisa marítima. Daí eles fizeram esse roteiro misturando esses dois personagens, né? O cara mais velho, que é o William Dafoe, com aquela cara toda doente, né? Toda triste. E o Robert Pattinson, que, nossa, na sua alta virilidade. E esses dois, eles contracenam dentro do farol, uma ilhazinha. Daí meio que vai acontecendo tudo aquilo. Eu acho que ele é o único filme disso tudo que a gente falou, terror, horror, que a gente citou o horror cósmico do Lovecraft. Pra mim, ele é o único filme que eu vi até agora. Eu não vi nada de muito filme, né? Tem muitos aí pra ler na lista, né? Eu tava fazendo uma lista junto com o Felipe de filme pra ver. Esse cara, ele faz muito isso. Que é que ele me passa certinho os sentimentos do Lovecraft. Você viu, Lica, esse filme? Vi. E que fotografia. Aliás, eu acho que a grande personagem desse filme é a fotografia. A escolha de filmar nessa câmera, né, com essa lente. Com câmera de época mesmo, sabia? Exatamente. A escolha de você fazer uma filmagem dessa. E se você prestar atenção, assim, lógico, uma pessoa que não assistiu, cara, assista o filme, você que tá ouvindo, que se você não viu. A fotografia é uma das grandes personagens do filme. Ela cria toda a tensão do filme. É que o negócio que a gente critica muito o filme é que a gente não consegue passar aquela coisa de livro, né? De omitir informação, de colocar a visão do personagem, ou, né, descrever as sensações dele. Mas eu acho que ele faz umas coisas bem legais ali, cara. Isso aí depende, cara. Depende do espectador. Se o espectador tá ligado, e outra coisa, filme não é pra você ver uma vez. Filme, às vezes, você tem que ver mais de uma vez, porque são muitas... esse com certeza, numa vez só, não dá, não. Tem muita informação. Se você vê uma vez só, você não consegue pegar tudo. Os detalhes, por exemplo, no livro, o autor, ele tem que descrever pra você entender onde você tá. No filme, não. Ele tá tudo ali. Você vê. Então... Você vendo várias vezes, você vê um fundo de cena, consegue prestar mais atenção na fotografia, um movimento de câmera, porque da primeira vez você está querendo entender a história, depois que você vai começar a pegar os detalhes. Só um negocinho assim, só pra vocês falarem, que tem um elemento, por exemplo, que é o isolamento, a solidão e o não ter o que fazer também, que eles estão naquele farolzinho no meio do nada, com aquele mar em volta. Pô, ele transforma o trivial e o mundano, nossa, de forma linda. O filme, ele consegue tratar o que o Guilherme falou. Diferente de um livro que ele tem que escrever sempre, ele tem que ter palavras para explicar o que tá acontecendo, que sentimento ele tá passando. No filme, a gente tem a liberdade de não explicar especificamente o que tá acontecendo. Então, por exemplo, você entra num cenário que tem um pilar no meio. Você só ouve aquele barulho estranho, daí você vê que é o William Dafoe mijando. Daí chega o Robert Pattinson, ele senta lá, sem uma palavra, até tipo 20, 30 minutos de filme. Num livro, como que você conseguiria descrever tudo aquilo, né? Aquele olhar vazio, olhando pro nada, aquelas gaivotas, né, de teatro, tá ligado? Aqueles pauzinhos levando umas gaivotas de papel A4. E como você mostraria tudo aquilo, aquelas ondas batendo, sem mostrar especialmente o que é aquilo. E uma coisa que o livro faz, Lovecraft, que eu acho muito da hora, é que ele abre muitos vieses, ele fecha muito, ele abre de novo. Então, cada parágrafo do livro do Lovecraft, você pode analisar e tirar muitas coisas disso. Então, ele era um estudante que entrou dentro de uma casa. A casa era o quê? Parecia um hexágono não, um pentagrama, um trapézio de cabeça para baixo, que as duas pontas, né, do trapézio se ligavam. Como você vai imaginar isso? Você não tá vendo. No filme, ele não precisa expressar, ele não precisa explicar que era um trapézio de cabeça para baixo, que as duas pontas, né, de cima se juntavam. No filme, você só mostra aquilo. O que você fala? O que isso significa?
Daí você vai tentando encontrar. E esses dois personagens, cara, que transformam isso daí. Parece que eu sinto uma coisa que nesse filme do Farol, o Farol é só um plano. E esses dois personagens têm muita influência de outros dois personagens, o que eles significam. Então o que um jovem e um velho significa. Tanto que o Felipe até falou pra mim uma vez que um significava Proteus e outro Prometeus, né? Que o Prometeus foi lá, pegou a chama divina dos deuses gregos, trouxe pro povo lá de baixo, só que ele sofreu uma punição, né? Ele é imortal, então ele fica sofrendo pra sempre com os órgãos dele sendo tirados. E lendo esse conto Lovecraft também eu notei que esses dois personagens se encaixam muito bem no conto dele, que é os outros deuses, que são um jovem e um velho tentando subir na montanha pra encontrar os outros deuses, né? Os deuses terrestres, que já viveram, né, com os humanos, só que acabaram se separando por causa que os humanos queriam atingir eles. Muito claro, muito legal esse filme. Não vou me aprofundar muito mais, né? Senão é spoiler e tudo mais. Vejam um filme, muito maneiro. Não é um filme rápido, né? Não é um filme assim. Mas eu vou deixar uma dica já pro pessoal. Uma outra, além da fotografia, um outro grande personagem do filme é o silêncio. O silêncio, ele faz parte da narrativa o tempo inteiro, porque ela precisa, tanto que você falou, poucos diálogos ali, né? Pouca coisa sendo dita, mas muita faz aqueles espaços, o nevoeiro, o silêncio, aquela gaivota do inferno. O cara querendo trampar, né? Fazer aquele serviço lá de assistente do Farol, a gaivota enchendo o saco dele, e ele mostrando, ele tá puto, só que ele não fala nada, porque não tem o que falar. Os únicos momentos que ele falava era no jantar, né? Muito louco. Será que tem Lei Maria da Penha pra gaivota? Tem Ibama. Aliás, nessas baladas de filme de terror, assim, que a pessoa vai ficando doidão, e ligando já com o Stephen King, que o pessoal falou, a gente tem o Here's Johnny, né, que é, assim, que eu acho que o pessoal, tem gente que não gosta, mas, assim, pra mim, é um dos filmes mais legais desse terror de loucura mesmo, assim, que tem, não sei o que é aquele espírito, um capeta, sei lá, um demônio, que vai deixando o cara malucaço, assim, e é muito legal o desespero. Eu acho que ela tem muito legal, assim, o desespero que ela tem quando ela sai correndo, catando filho, e desesperada e o cara atrás, e ele congelado, né? É muito bom aquele filme. É um dos melhores filmes da obra do Stephen King, né? Tanto é porque é baseado no livro, mas nem tanto, né? Foge totalmente da história do livro. Talvez se você dá uma soltada, tanto que ele não gosta desse filme, né? Aquele filme lá, Um Lugar Silencioso, parece que é muito disso também, né? Ele nunca mostra o bicho, né? No primeiro, dizem que foi um filme super elogiado, eu queria muito ver ele. É bom. Mostra bastante, mostra mais do que eu gostaria. Aí tem Um Lugar Silencioso 2. Eu falei assim, o que é Um Lugar Silencioso 2? É um lugar mais silencioso? É Lugar Silencioso parte 2. E a mulher com a filha dela. Nossa senhora, cara. A surdez agora é outra. É a surdez agora. É meio aquele filme que o Tom Cruise fez, que é uma adaptação também acho que do Lovecraft, Guerra dos Mundos. Não é do Lovecraft. Não é do Lovecraft, mas Guerra dos Mundos foi também uma cagada incrível que fizeram com o livro, que é um clássico. Que tem um potencial de ser um puta terror, assim, de monstro pesadíssimo, e vira um Tom Cruise, né? É do A.G. Wells. Aqui, eu cheguei a citar super rapidinho no outro filme, no outro episódio, entre os autores que a gente não chegou a falar, mas ele porque a gente vai pensar em falar dele agora. Guerra dos Mundos, eu acho que foi muito... Mas a premissa é incrível, porque o que mata os bichos? Justamente o vírus, né? Que é super atual. Coronavírus, estamos aí. Tá vendo? Às vezes a gente acha que coronavírus é ruim, mas se vier alienígena aqui, morre tudo. Estamos protegidos. Agora é a pior temporada. Mas a gente morre também, mas ele morre também. É, a pior temporada de Visita à Terra é agora. Alô, marciano que tá ouvindo aí, entendeu? Remarca essa passagem aí, que o negócio não vai rolar. E pior que esses filmes de aliens nunca pensam nisso, né? De tipo assim, vamos criar uma bomba biológica aqui com vírus. Na hora que aparecer um alien, a gente joga neles e pronto. Seria uma ótima ideia, né? Seria realmente uma ótima ideia. Tá vendo? Por que os caras nunca fazem uma bomba biológica? Os caras não são daqui. Qualquer espirrada na cara deles, eles vão morrer. Entendeu? Joga uma rubéola nesse pessoal. Será que o sistema imunológico deles é parecido com o nosso? Tem essa aí também, né? Não, mas exatamente por não ser parecido com o nosso, eles vão ter... Eles são seres vivos, justamente por não ser. A maioria dos índios morreram por causa de doenças que os europeus trouxeram pra Pegaram América, gripe igual um par de desgraça, penomonia. Por que por exemplo, a pessoa tá fugindo do monstro, ela nunca corre pro meio de um shopping cheio de gente. Ela não para numa 25 de março no Natal. Nunca acende a luz, né? O que você vai fazer? Não, eu vou correr pra cima e num lugar com bastante gancho, assim, sabe? Com um lugar... Tem um filme que explora isso muito bom, que é o It Follows, acho que é A Corrente do Mal o nome.
Que, tipo, você pega, tipo, essa maldição e, tipo, um bicho que só você vê começa a te seguir. E, tipo, ele pode tomar a forma que ele quiser. Tipo, ele pode ser uma pessoa conhecida, como ele pode ser uma pessoa totalmente zoada. E, tipo, não importa pra onde você vai, só você vai ver um monstro. E, tipo, você tem que correr dele, senão se ele te pegar, já era, né? E aí você... é aquele que você é, tipo... Tipo uma analogia a AIDS. Você tem que passar pra frente o teu problema, né? Isso. Nossa, é tão errado esse filme, pensando por esse lado. Como é que chama mesmo? É o It Follows, a corrente do mal. A corrente do mal. Que você passa o... Você passa a maldição transando com outra pessoa. Você tem que transar com outra pessoa pra pessoa pegar o bicho. Só que se a pessoa morrer, ela volta pra você. Então você tem que transar com muita gente pra dar muito errado, assim, pra pessoa ter que voltar muitas pessoas até chegar em você, entendeu? Bom pra caramba, acho que tem no Netflix. Mas tipo assim, você transa com a pessoa, aí passa pra ela. Aí você transa com outro, em vez de voltar pra você, vai pra próxima que você transou. Só que volta pra você, só que você transar de novo, passa pra o outro, entendeu? Exatamente. Entendi. Você tem que virar um Zé Transão. Cada pessoa que morrer, você tem que transar com outro. Aí a pessoa, se for um cara, o cara morre com o bicho, ele morre tomando Viagra, ele infarta e morre. O que é sinistro desse filme é que o bicho, tipo, ele não pode correr, ele só anda. E, tipo, mesmo que você cruze o oceano, ele vai chegar até você, só que é a velocidade de uma pessoa andando. Cara, é bizarríssimo. Tipo aquela, né? Nervoso. Esse aí é bom. Então você transa com um piloto de avião, que ele vai ficar suave. Perfeito, muito boa, muito boa. Isso com o piloto de avião. Guilherme Andrade seria o melhor protagonista desse filme inteiro. Pessoal, o papo tá bacana, mas a gente também já tá chegando no final aí. Ficou alguma coisinha pra falar? Assistam filmes de terror com outra visão. Tipo, sempre procurem a época que ela foi feita, o contexto que está inserida a obra. Tipo, pode ser um filme de terror de susto, mas ele tem muita mensagem por trás. Vale muito a pena você saber o que está por trás de uma obra de sustinho. É verdade. Eu vou dar uma dica aqui, voltando lá e falando da propaganda lá que eu fiz. Eu participei lá do Teatro Escuro e eu assisti um filme chamado A Sauna. Vai lá no Teatro Escuro, procura coisa. Se você assistiu, ouviu a nossa conversa sobre o filme, assista o filme. Ele também tem lá, se você for lá no Teatro Escuro, você vai encontrar lá o Decrofilme com a sauna. Vai ter lá o link para você assistir o filme. Assista esse filme, ele é muito bom mesmo. E aquele filme, ele dá ele quase não fala, ele quase não mostra nada, mas dá um cagaço. Aquela sauna no meio do nada. Meu Deus do céu, o que é aquilo? E é totalmente assim, você tá falando de séculos retrasados, assim, muito tempo para trás, 200, 300 anos para trás, de repente você tem uma construção contemporânea dos dias de hoje, entendeu? De alvenaria no meio do nada, assim, branquinha, pintada. Por que aquela merda tá ali? Sabe? É muito tenso aquele filme. Nossa, vou ouvir, achei da hora. Aquele filme é muito bom. O que eu falei, ele traz os filmes pra gente que você fala, nunca veria. Se você é fã de terror, aqueles filmes ali que ele indica são muito bons. Menos o Velocipastor que ele me fez assistir, eu nunca vou perdoar ele por isso. Cara, eu tava pensando sobre terror, apareceu aqui no YouTube. Ver filmes de terror é pecado? Pastor é Aurélio. Deveria ter visto esse vídeo. Sim, com certeza é pecado, por isso que é tão bom. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. É como a Lika falou, né, mano? Tem muito acessar livros hoje em dia de PDF. Você pesquisa lá rapidinho. Recomendo o canal Telegram e Pub de Livros. Eu acho que ele não tem o arroba, mas qualquer coisinha, se eu achar o link, o Guilherme pode colocar aqui na descrição. Você acha vários livros lá, você baixa, mano, e você lê felizão aqui. Tem vários aplicativos que você lê, você escolhe um lá. E cara, eu tô fazendo isso daqui, né, influenciado por causa de Lovecraft. Eu baixei vários livros juntos. E cara, é muito divertido. Ler um por dia assim, principalmente contos. Recomendo você ler os contos. São muito pequenos, então ler um por dia você gasta meia hora, né, caso você demore pra ler. Mas caso os contos são bem pequenininhos, dá pra ler rapidinho. É isso. Eu vim lá do Billy Cash, um podcast sobre videogames. A gente vai começar a fazer episódios roteirizados, mas por enquanto a gente tem episódios únicos sobre jogos únicos. O último foi sobre Bloodborne, com a participação do Felipe aqui. Muito divertido.
Quem quiser passar uma experiência mais de terror gótico, igual dos autores que a gente citou lá no outro podcast sobre a literatura, a gente fala bastante coisa disso lá. É bem divertido, recomendo vocês assinarem o feed. Bem, eu vou indicar alguma coisa mais relacionada pro assunto, né, de hoje, que não entra nem em literatura e nem em cinema, que eu vou dar uma dica de um mangá de terror muito bom. Não um mangá, mas um mangaka, que é o Junji Ito. Recomendo que vocês leiam, tipo, principalmente o Uzumaki, Gyo e The Amigara Fault. Que, meu, na moral, se tem uma coisa que esse cara faz bem é passar terror do cotidiano como algo realmente aterrorizante, por assim dizer. E escutem o Desleituras do conto que eu fiz, o Arrepsia, tá lá no site do Pensador Louco, é o Desleituras 43, se eu não me engano. Escutem lá, escutem Esquina 42, que é meu podcast, muito bom, e que é da onde que eu vim e tudo mais, e se atentem para novas novidades que eu vou lançar nas próximas semanas. Valeu, galera. Então a minha dica cultural aí é o filme A Sauna, que as pessoas, eu já falei, que acho que fica a dica aí pro pessoal, quem gosta de filme de terror. É um filme excelente, né? Não é um filme super corrido, etc. Mas ele é um filme que vai te prender e ele realmente ele te pega pelo estranhamento. É um terror de estranhamento, sabe? E se você é das literaturas, né? Fica aí com Augusto dos Anjos. As poesias deles são maravilhosas. Lá no Me Julguem Podcast com a Cris Navarro, que está aqui no Papo de Calçado também com vocês. E que vocês vão encontrar a gente pelas redes sociais, né? No Twitter a gente está com @julguemme e no Instagram você vai encontrar a gente como @mejulguem_podcast e pode mandar e-mail pra gente também, que é não tem arroba, né? Mas é mejulguempodcast@gmail.com. E eu também tô falando no Omega Cash, que você vai encontrar no www.omegastation.com.br. E um dia que a gente aprender, a gente também faz o nosso site do Me Julguem, mas Me Julguem eu não sei fazer. Bom, vou indicar uma série que eu acho que eu já indiquei em algum momento, mas me fez lembrar aqui, e é sempre bom indicar, vai voltar com segunda temporada, que é A Maldição da Residência Rio. Nós não chegamos a comentar, mas é uma série que passa mais um clichê, né? Nós falamos de clichê. A série passa numa mansão, uma família vai morar numa mansão, e essa mansão ela tem como que eu poderia dizer sem dar muito spoiler, ela tá no espaço-tempo ali meio louco, sabe? Algumas coisas sobrenaturais acontecem, misturado com um pouco de ficção, a previsão de futuro e tudo mais. É bem legal assim, a relação, né, da casa com os personagens, e os personagens ficam amaldiçoados por causa dessa casa durante a vida toda. Então vê lá na Netflix. Eu acho que vai voltar a segunda temporada, não sei se esse ano ou ano que vem, mas o sucesso foi bem grande. Inclusive é o primeiro episódio do TV na Calçada. Bom, a Lika não voltou, vou fazer um encerramento aqui, qualquer coisa ela volta. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um episódio bem legal, um episódio duplo aí. Tinha tempo que a gente não fazia um episódio duplo no Papo de Calçada. A Lika e o Guilherme Billy do BillyCast já estiveram aqui, já são de casa. E Felipe, a primeira vez que está vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Volte sempre, sinta-se à vontade, qualquer coisa dá um grito lá. E eu já sei que quando for falar de assuntos de cinema, literatura, eu já tenho mais um convidado, né? Já tinha alguns aí, já tenho mais um na minha lista para convidar. Eu que agradeço, cara. Na moral, chamou, eu tô aqui, independente do assunto que seja. Pode ser para falar de coronavírus, eu não manjo, mas eu vou falar, porque, né? Mas, cara, chamou, eu participo. Eu sou igual praga mesmo, eu admito. Beleza, é assim que a gente gosta. Ouça o pessoal aí, está tudo bem divulgado. Eu escuto todos eles. Papo de Calçada, vocês já sabem, @Papo Calçada, Twitter, Instagram e Facebook. Papo de Calçada podcast.blogspot.com. Você encontra o nosso blog, lá você vai ter outros podcasts da casa, TV na Calçada, Papo Solo, Papo de Lingerie, cada um com sua devida frequência aí durante as semanas.
E temos o grupo no Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, onde os nossos ouvintes trocam ideias conosco, sugerem pautas, mandam memes, previnem contra o coronavírus. E eu espero que quando esse episódio saia o coronavírus já esteja controlado. Mas se previnam aí, passa álcool gel, lava a mão com sabonete. E é isso aí, galera. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.